Oi, aqui é a Natasha Chanowski do canal Novo Roteiro e esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos que eu já trouxe aqui pro canal, que vai ser uma conversa, algo que Deus falou muito comigo recentemente em um evento que eu tive, em um evento da minha formatura. Foi uma comemoração da minha formatura, foi algo mais íntimo pra minha família mesmo. E eu quero começar falando justamente sobre essa questão de eventos familiares. Eu não sei qual é a sua realidade necessariamente, mas eu sei que muitas vezes esses eventos são uma porta para estresse. Não sei se você já se sentiu assim, mas em várias partes da minha vida eu já tive meio que aquela reação de ai, vamos sair, vamos para um almoço, já sei que algum estresse vai acontecer. Às vezes a sua família pode ter o costume de sair sempre atrasado e aí sai naquela correria, já meio estressado, ou às vezes a sua família tem algumas pessoas que são mais reativas e aí qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que muda, já reclama, já fica mais estressado, alguma coisa assim. E todos esses comportamentos, todas essas coisas, de alguma forma a gente vai entendendo o padrão de que, e muitas vezes a gente generaliza de uma forma que não é correta, que não necessariamente é assim, e com certeza não é uma forma de generalização que agrada a Deus. Então é importante a gente pensar o que a gente tem sentido antes desses eventos familiares. Se a gente vai de forma aberta, de forma leve, de forma a aproveitar aquele momento, ou se muitas vezes a gente tem saído irritada já, se a gente já tem chegado estressado, ou a gente já tem uma expectativa de que algo ruim vai acontecer naquele momento. E Deus falou muito comigo, eu já vou contar especificamente a experiência que eu tive, mas ano passado Deus já tem falado muito comigo sobre a questão da celebração, sobre a questão de você celebrar momentos juntos. A Bíblia ela é repleta de celebração, o Senhor se alegra com esses momentos, inclusive Ele indica que faça celebrações em diversos momentos do povo, principalmente como marcos de alguns momentos específicos. Quando existe algo para ser marcado, o Senhor gosta que seja celebrado ali junto também. Depois eu vou trazer alguns versículos também que embasem isso, mas entrando especificamente na minha história agora, desse momento, eu me formei em arquitetura e urbanismo e eu queria fazer uma celebração. Como não teve festa de formatura, nada muito grande assim, eu pensei em fazer uma celebração com a minha família mesmo, algo mais íntimo, que deu ali em torno de 20 pessoas, foi até bastantinha gente. Seria um momento para eu aproveitar e comemorar mesmo essa etapa com eles. De início eu gostei muito da ideia, eu achei muito importante esse momento, justamente porque o Senhor já estava falando muito comigo sobre a questão da celebração. Então fez todo sentido eu, de alguma forma, celebrar esse momento, já que a colação não deu pra ir tanta gente, tem um número de convite limitado, era muito à noite, minha avó não pode ir em coisas muito à noite, então teve uma série de questões que fez sentido eu fazer esse momento de celebração, e eu tava muito feliz com isso, eu tava com muita expectativa em cima disso. E aí eu comecei a organizar. E aí que algumas coisas começaram a mudar, porque de verdade, gente, começou a dar problema em todas as etapas da organização. Como eu falei, não foi algo grande, mas foi algo que eu precisei escolher o lugar, que eu precisava da comida, que eu precisava de alguma decoração que eu queria fazer. Eu achei importante chamar um fotógrafo pra eternizar de alguma forma, né, ali esse momento. Então foi algo que eu não iria abrir mão, eu queria muito um fotógrafo. Não ia fazer algo grande, mas o fotógrafo pra mim seria algo especial, porque as fotos que iam ficar depois, né, e pra eu não ficar me preocupando com isso ali naquele momento. Também a questão da maquiagem, eu aproveitei pra fazer uma maquiagem, arrumar meu cabelo e já fazer algumas fotos profissionais também. Então basicamente foram essas as coisas que eu tava ali pesquisando. Em quase todas as etapas eu tive problemas, então pra achar o lugar foi difícil, eu tive que ficar quase que implorando, sabe? A gente foi lá, conversou de primeira, foi super legal, fez muito sentido lá, tinha uma parede que eu ia gostar muito de tirar foto, o ambiente condizia muito com isso, o dia estaria disponível, então deu tudo certo assim de primeira. Mas aí pra conseguir, sabe, fechar realmente foi difícil. Eu tive que ficar conversando, chamando, perguntando, pedindo orçamento, porque não me enviavam. E aí eu tive que ir lá presencialmente pra fechar, então foi um processo um pouco mais burocrático, que eu já tava um pouco incomodada,
porque a minha mãe, ela sempre trabalhou com comércio, então pra mim eu entendo muito essa questão da relação com o cliente. E me irrita um pouco quando o cliente tem que ficar quase que, sabe, implorando pra ser atendido. E eu tava meio que me sentindo nessa posição nesse momento. Eu fui atrás de umas outras opções, outras soluções, todas elas tiveram algum tipo de problema. Aí, enfim, decidido isso. Ok, decidiu isso. Aí eu fui para a próxima etapa, decoração. Decoração tive alguns percalços também na questão de tentar adiantar tudo de forma online para não... Como eu trabalho em casa, não saio muito de casa, minha mãe trabalha muito com o carro, tá sempre fora de casa, eu não queria também dar mais esse trabalho para ela de ficar indo atrás disso. Então eu tentei comprar tudo de forma online para reduzir essa questão da logística, sabe? Mas comprar de forma online a gente sabe que a gente encontra alguns problemas. Então, as flores foi meio uma surpresa, até que deu certo, mas não deu o tamanho tão certo com o arranjozinho, o suporte que eu tinha comprado. O suporte que eu comprei tinha umas partes que não estavam bem acabadas, ele veio meio sujo também. Então, teve essa questão. Aí também a maquiadora, eu tive um desentendimento com a maquiadora, porque o fotógrafo me deu umas fotos a mais no estúdio. Aí a maquiadora, ela não falou que o fotógrafo não poderia entrar no estúdio, porque o pacote com o fotógrafo é outro, em que ela aluga o estúdio por 1 hora. E aí tem toda a questão do coffee break, não sei o que é só pra noiva e pra debutante. Daí eu fiquei, cara, mas eu não quero alugar o estúdio. Eu só quero, tipo, o fotógrafo, ele me deu de presente umas 2 fotos de making off, assim. Então seria só, sabe, uma coisa super rápida. Seria tipo uns 10 minutinhos. E era permitido, por exemplo, tirar foto com celular no estúdio. Então e ficaria 10 minutos depois tirando foto lá e aproveitando o estúdio dela. Mas aí acabou que gerou todo um peso, assim, em cima disso. Não deu certo a negociação. E eu já era cliente, sabe? Tava com um orçamento para contrato maior para fechar e tudo mais. Então foi meio desagradável. Aí no final ela acabou restituindo o valor que eu já tinha pago da entrada. E aí eu tive que achar outra maquiadora, assim, de última hora, se eu não me engano foi 1 dia antes ou 2 dias antes, foi bem de última hora mesmo. E aí aquela insegurança, né, aquele trabalho eu já conhecia, vou trabalho novo de outra pessoa, aquele negócio meio de, ai, tomara que dê certo, tomara que eu goste, tomara que fique bom. Então, assim, daí muda toda a logística, porque tava com a logística toda certa pra eu ir naquele estúdio, daí agora mudou tudo pra minha casa, então daí tinha outras questões pra pensar, né, outras coisas pra se preocupar de como é que ia ser no dia de... Por exemplo, que o lugar não tinha TV, então a gente teve que levar a TV lá. E esse era um grande problema, porque encher nosso carro. Então, como é que vai ser essa logística? Que horas a gente pode levar a TV? Quanto tempo antes tem que chegar pra arrumar as coisas lá? Enfim, gente, muitos detalhes mesmo, muitas coisas pra pensar e várias coisas dando problema no meio do caminho. No final, eu já tava muito estressada, eu tava muito irritada, não queria, já tava assim... quase desistindo de fazer, sabe? Só não ia desistir porque algumas coisas já estavam pagas, já estavam combinadas, estavam muito em cima mesmo. Mas muita coisa estava acontecendo, eu tava muito irritada, me irritei com pessoas próximas também, porque aí a gente fica meio com o pavio curto, né? E, enfim... Aí deu problema no meu blazer também, que eu fui aumentar a manga, que os meus blazers geralmente ficam meio curtos. E aí deu problema lá na costureira, minha mãe foi buscar, daí se atrasou, daí minha mãe se estressou, enfim, foi assim, todos os pontos mesmo deu algum tipo de problema. Tô aqui contando a história pra vocês, né? Mas justamente pra mostrar que às vezes essas coisas acontecem e a gente fica tão estressado. E nesse momento, pra mim, de verdade, seria melhor não fazer minha formatura. Eu tava com certeza disso, de eu preferia que não tivesse nada, eu preferia que não acontecesse, porque eu tava tão estressada, tão esgotada já, sabe? Eu chegava à noite, eu trabalhava ali, daí chegava à noite eu tava esgotada mesmo de resolver todas essas questões, de, enfim, de lidar com todos esses imprevistos e problemas que ficavam surgindo o tempo inteiro em todas as áreas que eu tava ali organizando, sabe? E esse foi o exemplo que eu tive, mas como eu dei no início do vídeo, às vezes sempre que você sai, a sua família sai atrasada ou alguém se atrasa e aí gera um estresse no lugar, sabe? Geralmente tem alguma coisa que pode acontecer nesse sentido e que às vezes é o que acontece na sua família e que é algo que tira a sua perspectiva de celebração, sabe? Que já deixa com uma carga negativa ali aquele momento. E quando eu tava lá no dia, fazendo a minha celebração, né, o momento ali da minha formatura, não a formatura em si, né, porque não teve a colação e tal, foi só um café da tarde que eu fiz, veio muito forte ao meu coração de que
de alguma forma, aquilo foi uma batalha espiritual, porque o Senhor, ele se alegra com momentos de celebração em família. O Senhor se alegra com a família e o Senhor se alegra com a celebração. Então, o momento de celebração em família, cara, o Senhor se alegra muito com isso, sabe? Ele se alegra muito com uma família reunida, junta, aproveitando o tempo. E foi muito bom o momento ali juntos. Tiveram alguns estresses que aconteceram no dia, da TV, que faltou o cabo, que aí teve que buscar o cabo, e depois faltou o controle, ele teve que buscar o controle, enfim, um monte de coisa. Mas enfim, depois de tudo isso passando, naquele momento em que tava tendo as homenagens, uns vídeos passando, todo mundo junto, celebrando, sabe? Naquele momento gostoso ali do evento, veio muito claro ao meu coração de que aquilo tinha acontecido, tudo aquilo antes, porque é algo muito importante para Deus esses momentos. Então, eu senti muito de trazer essa mensagem para vocês aqui hoje, de que o Senhor, ele se alegra com a família reunida, ele se alegra com a celebração. E muitas vezes a gente encara isso com tanto peso, ou às vezes a gente já vai esperando algo ruim acontecer, e a gente já tem essa perspectiva de, às vezes, algo vai dar errado. Por exemplo, essa questão da TV que eu comentei, foi algo que desestabilizou ali um pessoal naquele momento, de deixar muito estressado também. Minha família tem um pouco disso, assim, de estresse ali quando algo der errado, sabe? De quando muda plano, tem que ir lá buscar de novo, alguma coisa assim. E, cara, qual é o objetivo daquele momento, sabe? Eu quero convidar você nesse vídeo a ter uma perspectiva mais leve e mais alinhada com o propósito principal daquilo que o Senhor quer que você viva, sabe? O objetivo daquele momento era celebrar em família aquilo. Então, será que o cabo da TV ter faltado precisava de fato gerar um desentendimento a tal ponto de causar um estresse ali naquele ambiente, sendo que a TV não era o objetivo principal daquele momento, sabe? Se não tivesse TV, tá, ia ser importante por causa das homenagens, do vídeo que eu tinha feito e tudo mais, mas o notebook tava ali, sabe? Qualquer coisa dava pra ficar com a tela pequena, não ia ser tão legal, não ia ser tão bom, isso é fato, mas o objetivo principal, ele seria mantido. E até mesmo, ok, vai precisar buscar o cabo da TV, mas por que eu decidi buscar esse cabo? Porque é algo que vai ser importante pro momento, que tá alinhado com o objetivo do momento, tá alinhado com a questão de celebrar, tá alinhado com a questão de passar a homenagem, de todos conseguirem ver da melhor forma possível. Então eu vou buscar esse cabo porque ele é importante para esse momento, tá alinhado com isso, e eu vou por esse propósito, sabe? Por esse objetivo a mais, eu vou com essa leveza que eu quero trazer pro evento. Então, esse vídeo na verdade é um convite pra essa ótica, sabe? Pra uma ótica mais leve nesses momentos de reuniões familiares. Que Deus falou muito comigo de uma forma muito clara quando eu tava ali naquele momento das celebrações, dizendo, cara, é isso que eu queria, é só essa atmosfera que eu tava esperando, é essa celebração que eu queria que você tivesse. Independente do lugar ter sido outro, independente de se você tá maquiada ou não, independente se o seu blazer tá com a manga maior ou não, sabe? Independente de se tem TV ou não, é a celebração que me importa. E todas as outras coisas, elas, sabe, engrandecem o momento, elas colaboram com o momento. Mas a gente não pode deixar que essas coisas, elas acabem tirando o objetivo principal do momento e o foco principal do momento. A gente vê muito isso, às vezes, em organização de casamento também, que passa por momentos super estressantes. A gente vê também, por exemplo, às vezes em um simples almoço de domingo, que você esqueceu alguma comida que você ia levar em casa. Então, aí vira um caos, vira um estresse. E será que precisa disso? Será que o objetivo... Será que esse estresse ele vai estar alinhado com o objetivo? Que é a celebração, que é a comunhão? Não era comer, sei lá, o macarrão que você esqueceu em casa, sabe? Às vezes, aí você analisa se vale a pena voltar pra casa pegar o macarrão, se isso vai estar alinhado, ou se não. Vai ser uma frustração? Sim, porque coisas que saem do planejado nos frustram. Então eu não quero passar aqui uma mentalidade de seja perfeita, não se frustre nunca e domine 100% suas emoções. Não é isso, porque os sentimentos eles aparecem, mas até que ponto a gente é deixado dominar por eles nesse momento e até que ponto a gente tem que pegar nossos sentimentos de forma racional mesmo, muitas vezes, e lembrar do objetivo daquele momento, lembrar do porquê que você tá fazendo aquele momento e se isso tá alinhado ou não com aquilo. Enfim, gente, esse vídeo era só uma conversa mesmo, porque eu sei que é algo que estressa muito, às vezes, coisas que saem do controle.
E Deus falou muito comigo a respeito de como ele se alegra de celebrações e como ele se alegra da família reunida. Então eu vou ler aqui pra vocês só pra finalizar os versículos que eu separei. São só alguns, né? A Bíblia tem vários nesse sentido. Mas ó, eu separei um momento de louvor lá na minha formatura, né? Em 2 Samuel 22:50 diz: "Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome." Então o louvor ao Senhor é algo que ele se agrada muito. Em Êxodo 10:9 diz: "Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor." Então ele gosta das pessoas reunidas. Isaías 43:21 fala sobre o louvor novamente: "Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor." Em 1 Coríntios 10:31, no Novo Testamento diz: "Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus." Inclusive reagia quando você esquece alguma coisa que você ia levar. Joel 2:21, "Não tenha medo, ó terra, nossa, a palavra é difícil essa, hein? Regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas." Sabe, aquele momento era algo grandioso que o Senhor estava fazendo na minha vida. Então é um momento de alegria, é um momento de celebração. Tem outro versículo também de Samuel que representa muito essa questão, que é 1 Samuel 7:12, a metade do versículo diz: "Deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou." Então aquela celebração era basicamente para comunicar isso, que até ali o Senhor tinha nos ajudado e que era um momento de celebração, que era um momento de celebração com a família. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se fez sentido pra você, compartilha esse vídeo também para chegar a mais pessoas essa reflexão e que para mais pessoas consigam valorizar esses tempos de celebração, de momentos familiares, de uma forma mais leve, de uma forma mais amável, mais alegre e que a pessoa consiga aproveitar mais mesmo de coração aberto. Então, enfim, esse é o recado do vídeo de hoje. Espero que de alguma forma tenha falado ao seu coração e que de alguma forma transforme em algo prático na sua vida, que esse é o maior objetivo dessa reflexão que eu tive nesse último final de semana. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.